Opa, boa noite. Tudo bom? Estamos aqui com 21 colegas agora. Ok. Pessoal, então, vamos trabalhar aqui nessa aula de hoje, né? Na aula passada a gente viu os timers, né? Que tem muitas aplicações, tudo que envolve temporização em termos de aplicações, você usa timers, né? Só que muitas vezes só utilizar o timer não é suficiente, muitas vezes você precisa contar. E aí, essa contagem te possibilitar tomar decisões durante a execução do seu programa. E aí, para isso, você tem que utilizar os contadores, né? Que é o que a gente vai trabalhar na aula de hoje, ó. Hoje é a aula de número 13, né? Contadores. Inicialmente, né, a necessidade das instruções para contagem em ladder, elas viram do fato de que existem contadores reais, né, contadores mecânicos. Aqui um exemplo dele, ó, nas aplicações industriais, você tem tanto contadores como dispositivos de entrada, como contadores como dispositivo de saída. Então você pode ter elementos de contagem, tanto como informação de entrada, como informação de saída. Então, por exemplo, você pode ter um contador como entrada, né, para que você consiga inserir um número para dentro do seu programa. E você pode ter um contador de saída, por exemplo, para apresentar um resultado de uma contagem, um resultado de uma operação aritmética, um resultado do seu processamento. E aí nós temos, por exemplo, esse contador aqui mecânico, ele tem um braço, e esse braço aqui, ao ser acionado, ele provoca aqui um incremento nessa contagem. Então, se eu aciono esse braço, a contagem está em 312, vai para 313. E aí eu consigo ir incrementando, né? Ou seja, somando mais um nesse tipo de contador. E quando eu precisar começar novamente a contagem, ele tem um botão mecânico aqui, ó, de reset. E aí, pressionando esse botão de reset, a gente consegue fazer ele zerar, né? E aí começar um novo ciclo de contagem. Então, esse é um contador mecânico. A gente tem outros tipos, né? Esse aqui é totalmente mecânico, né? Ó, você nota aí que ele tem aqui, ó, um display que não é LCD, né? É um display em formato de registrador, como se fosse aquelas máquinas registradoras antigas, né? Que eram utilizadas em mercantil, mercadinho, né? Então, que você não tinha um display, você tinha essa mostragem aí no mostrador, né, da máquina. Então, só esse tipo de dispositivo ainda é usado ainda, tá? Então, tem indústrias que ainda utilizam esse tipo de dispositivo, né? Por quê? Porque existem alguns determinados processos em que essa amostragem mecânica ela é mais confiável do que a eletrônica. Por quê? Por exemplo, se você tem um mostrador como esse, né, protegido, em que você garante que alguém não vai ter acesso físico a ele, então ele vai segurar essa amostragem aí e só vai realmente alterar essa contagem quando tiver aí um movimento desse braço, né? Diferente de um circuito eletrônico, né, em que você consegue, por exemplo, com pulsos eletromagnéticos, né, você consegue aí interferir no circuito eletrônico e poder provocar um comportamento errático da amostragem do display, né, fazendo ele ou aumentar ou diminuir. Então ainda é usado, tá, para fins de registro, esses mostradores, esses contadores eletromecânicos, no caso aí mecânicos, né, nesse caso aí, tá? Mas você tem os contadores eletrônicos, né, onde para aplicações assim que ou você tem o seu projeto bem protegido de interferências elétricas e eletromagnéticas, né, que vão proteger ali a contagem, aí você pode usar os contadores eletrônicos, ó, aqui, que é exemplos de contadores que usam display, ó, né? Aqui já é um contador, né, que não é só um contador, tem várias funções aí nessa interface. Aqui outros tipos de contadores com display, né,
contadores mecânicos. Então, esses contadores, pessoal, geralmente eles são utilizados de 3 maneiras. Ou você usa ele para contar para mais, aí ele vai incrementando, né? Ou você utiliza ele para contar para menos, e ele vai decrementando. Ou você pode usar o contador para as duas funções, né? Incrementar e decrementar. Vai depender da sua aplicação, né? Então, os contadores que incrementam, a gente chama de contadores up. Os contadores que decrementam, a gente chama de contadores down. E os contadores que tanto incrementam quanto decrementam, a gente chama de contadores up-down. São os 3 tipos principais de contadores, tá? Então, um exemplo aí de contagem up, né? Você pode ter aí um dispositivo, né? Que foi instalado numa via que tem um sensor para contar o tráfego daquela via, né? Então, ele diz, sei lá, de 10 da manhã a 2 da tarde, ele é colocado lá, e aí ele vai contar para cima, né? Todo carro que passar, ele vai contar, e no final do dia, o engenheiro de tráfego lá vai ver qual foi a movimentação naquela via, naquele horário, né? Através do resultado da contagem. Então, nós tivemos de 10 da manhã às 2 da tarde, 1.000 carros passando aqui, 1.233 carros. Né? Contagem down, né? Você pode utilizar, por exemplo, quando você estiver necessitando subtrair, né? Então, digamos que você tem um circuito de bolinhas, né? Que é um circuito de uma máquina que vende bolinhas, aquelas bolinhas para criança, né? E aí você começou a operação daquela máquina com 600 bolinhas. Aí toda vida que a criança vai inserir lá uma ficha de R$1, ele joga uma bolinha para fora, né? E aí, quando chegar na contagem 0, né? Ou seja, vai começar de 1.000, né? E aí sai uma bolinha 999, por exemplo, né? Sai outra bolinha 998. E aí você vai, na medida que as bolinhas vão sendo bem vendidas, você vai decrementando ali o seu contador. E aí você consegue fazer uma checagem, né, do quanto que foi vendido, né, e aí você tem tanto quanto foi vendido como o que sobrou, e aí você pode checar a parte financeira, né, se bate o valor financeiro da máquina. Ou você pode ter o up-down, né? Então, o up-down, por exemplo, se você tem subidas e descidas da informação que você quer monitorar. Então, geralmente, aí, por exemplo, um exemplo clássico disso é estacionamento. Então, você tem ali uma quantidade de vagas, aí você pode iniciar, por exemplo, com a quantidade total de vagas, ou você pode usar para contar a quantidade de carros que entraram. Então, se você tiver monitorando a quantidade de vagas, toda vida que entrar um carro, você vai subtrair um, né? Então, digamos, tem 30 vagas. Tem 30 vagas. Entrou um carro, aí você subtrai um, vai para 29. Entrou outro carro, aí você subtrai mais um, 28. Saiu do estacionamento um carro, aí já volta para o 29, né? Porque aí, como saiu, sobrou uma vaga, se você for monitorar as vagas, né? Ou se você for monitorar os carros que estão dentro da garagem, aí você começaria de 0, né? Entrou um carro, vai para 1, entrou outro carro, vai para 2, saiu um carro, volta para 1, e aí você precisa alternar, né? Aí dependendo do que entra e do que sai. Aí esse é um exemplo de aplicação para você usar o contador up-down. Aí você pode tanto registrar entradas quanto saídas desses veículos, né? E aí saber ali a quantidade de carros que tem dentro do estacionamento ou a quantidade de vagas que ainda estão remanescentes lá no estacionamento. E aí você pode tomar decisões de bloquear a entrada, né? Ou solicitar alguma intervenção de uma pessoa, né? Aí vai depender da lógica. Eu botei para gravar, botei, né? Então aqui um exemplo clássico, né? Ó, você tem uma esteira transportadora, as peças vão passando, ó, e aí você tem um sensor aqui, ó,
digamos que seja um sensor aqui reflexivo, né? Então ele emite e recebe. Então toda vida que passa uma peça no sensor, o sensor detecta, manda essa informação para o módulo de entrada, né, ó, do CLP, e aí o programa do CLP tem um contador lá que vai incrementar essa contagem da peça. E aí você tem um módulo aqui de saída, ó, que vai mostrar esse resultado no display. E aí é para fins de acompanhamento, né, dos operadores, de quantas peças estão passando aí nessa esteira, né, um determinado produto. Então, você precisa de um módulo de entrada, né? Esse módulo de entrada pode ser um módulo de entrada convencional que a gente está usando, né? Entrada de bits. Então, você tem o I0.0, I0.1, I0.2, I1.0, I1.1. O módulo de output aí, no caso, tem que ser aí um display, né? Você vai ter um display na saída, tá? Então, essa saída vai ser direcionada para um display. Ok, então, qual a diferença entre as instruções, né? Agora vamos para o CLP, ó, a programação CLP, né? Então, você não tem os contadores mecânicos, você vai ter instruções, né? Você vai ter as mesmas 3 instruções dos contadores utilizados em aplicações práticas mecânicas. Então, você tem o up, tem o down e o up, down. Então, as instruções dos contadores são semelhantes às instruções do timer. Ele funciona de maneira semelhante ao timer. Só que nos timers, a entrada é feita por um clock interno, né? Que vai atualizando a contagem do relógio. Então, mesmo sem eu ter entrada de sensor, né? Se eu liguei o meu timer, ele vai incrementar a contagem do tempo, porque o timer foi ligado, né? Não precisa de entradas para que o timer incremente o tempo. O clock interno da instrução é responsável pelo acréscimo de tempo, né? O tempo vai contando para mais, né? Agora, num contador, numa instrução de up, numa instrução de down, de up-down, aí você não usa o clock interno, é um sensor externo que vai fazer a variação da contagem, que vai estimular a contagem. Então, por exemplo, aqui eu tenho um sensor, ó, ligado no módulo de entrada do CLP. Na entrada, digamos que essa entrada é 0.0, essa entrada é 0.1. Então, tem um sensor aqui indutivo ligado na entrada 0.1. E aí, digamos que esse sensor está detectando, né, as peças lá na esteira. Então, ó, passou uma peça, detectou, passou outra peça, detectou, passou outra peça, detectou, outra peça, detectou. Então, ele detectou aqui, ó, 1, 2, 3, 4 peças, né? Cada vez que ele detecta uma peça, aí se eu coloquei no meu programa uma instrução com esse endereço, I0.1, cada vez que ele detecta uma peça, essa chave que é aberta vai fechar e aí vai dar um pulso para o contador. E aí, dependendo do contador, ele vai incrementar ou decrementar, né? Ok? E aí você tem uma outra entrada aqui, ó, que digamos que é 0.0, 0.1, 2, 3, 4. Essa aqui seria a 0.5, né? Aí você botou um push button lá, um botão. Né? Esse botão, ó, do 0.5, se você colocou essa instrução em 0.5, instrução de contato aberto, ao ser pressionado esse botão, esse contato vai fechar, e aí está ali, essa instrução está ligada no pino de reset do contador. Aí, o meu contador vai voltar para 0. Né? Quando você dá um reset no contador, você leva a contagem para 0. Ok? Então, a maioria dos CLPs, eles contam essa borda de subida, ó, que é uma transição de desligado para ligado. Ó, borda de subida, ó, de desligado para ligado. Né? Ó. Então, eu tenho aqui, ó, se eu tiver um sinal, né?
quando eu vou de 0, né, aqui é 0, e aqui esse patamar de cima é o patamar 1. Se eu vou de 0 para 1, eu tenho uma borda de subida, né? Se eu vou de 1 para 0, aí eu tenho uma borda de descida. A maioria das instruções de contagem do CLPs padrão, eles contam na borda de subida. Então, teve uma borda de subida, ele conta. Ok, então, como a gente viu, pode ser utilizado aí os contadores para contagem crescente ou decrescente. Então, nesse caso aqui, ó, esse exemplo, eu vou usar um contador AP. Aí eu tenho uma chave fim de curso, aqui, um braço mecânico, ó. Na medida que alguma peça encosta aí nesse braço mecânico, aí esse sensor vai estar ligado em algum endereço do módulo de entrada, eu coloco uma instrução desse endereço aqui, toda vida que uma peça encostar no braço do sensor, a chave vai fechar e o meu contador vai receber um pulso, né? Nesse caso aqui, o meu contador, ó, na operação dessa chave fim de curso aqui, meu contador ele recebeu, ó, 1, 2, 3, 4 pulsos. Então, se ele começou zerado, né, ao final dessa informação que chegou no braço do sensor, ele vai ter uma contagem de mais 4. Então, ele é incrementado uma vez, cada vez que você tem aí uma detecção, né, nesse caso do sensor. E já o contador down é o contrário, né? Então, digamos que você tem esse sensor capacitivo aqui, ó, né, que está ligado no módulo de entrada do CLP. E aí você colocou uma instrução, contato aberto, para o endereço de onde esse sensor está ligado. Toda vida que esse sensor detectar, a instrução vai fechar e vai dar um pulso para o contador, que é um contador down. Então, nesse caso aqui, ó, o comportamento desse sensor apresentou esse comportamento, ó, detector, 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 detector. Então, ele detectou quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. Então, se ele estava, por exemplo, com informação de 10, esses 5 pulsos vão somar menos 5 a essa contagem, ou seja, vão subtrair 5, né? E aí o resultado vai dar 5. Porque ele subtraiu 5 aí, de 10, que era a contagem inicial. E aí você tem aí uma operação do contador down, né? Que é o decremento. É bem simples, né, a operação dos contadores. Então, vamos ver aqui como é que internamente, né, se comporta a memória do contador, tá? Bom, então em ladder, ó, nós temos 3 instruções principais, né? Que é, ó, essa instrução SCUD, né, que é a do contador up-down, que é o para cima e para baixo, né, o incremento e decremento. Você tem o CD, que é do counter down, que é para decrementar. Você tem o CU, que é do counter up. Então, essas aqui são instruções com maiores detalhes, tá? Eles têm mais opções de configuração, ó. Além dessas 3 instruções padrão, que a gente vai ver já já, a gente tem essas instruções simplificadas aqui, ó. Uma bobina de SC, que é de set counter, que é uma bobina para você colocar um valor dentro da contagem. É como se fosse um preset, né, esse set counter. É como se fosse um preset. O que é um preset? É você pré-colocar, pré-setar um valor dentro do contador. Então, digamos que eu quero que o meu contador comece com 13. Aí você usa uma instrução como essa aqui para jogar o número 13 dentro do contador. Você tem a instrução de bobina, de counter up, ó, que é se você quiser em outra parte do programa incrementar a contagem do contador, você usa uma bobinazinha, ó, porque você já usou o contador, né? Digamos que você já usou o contador up no seu programa. Só que lá em outra parte do seu programa, lá embaixo, em outra network, você quer, por algum motivo, incrementar o contador. Aí você bota uma bobinazinha CU. Por outro lado, se você quer, em outra parte do programa, decrementar o seu contador, aí você bota uma bobina, né? Counter down. Você pode botar aí as bobinas, counter up, counter down. A gente vai ver isso aí mais já já, tá bom? Maiores detalhes.
Agora, os contadores, né, eles têm um endereço. Digamos que eu estou usando um contador aqui, ó. A gente vai já mostrar o retângulo e as opções que você pode configurar ou parametrizar o contador, né? Mas uma coisa importante é você numerar. Então, por exemplo, eu digo que esse é o contador C1. Então, esse C1 vai ser um endereço de 16 bits reservado para fazer a contagem. Né? Reservado aonde? Na memória do CLP. Como é que funciona esse endereço? Dessa forma aqui, ó. Então, eu tenho, como é de 16 bits, ó, eu tenho 4 grupos, né, de 4 bits. Ó. Então, meus 3 primeiros grupos de 4 bits vão armazenar a contagem do contador. O contador, ele conta internamente em BCD. O que é BCD? É Binary Coded, né, acho que decimal. Então, é binário codificado para decimal. Ou seja, cada grupo de 4 bits vai representar um dígito em decimal. Então, esse primeiro grupo aqui de 4 bits, ó, pode me representar um número de 0 a 9. Esse segundo grupo de 4 bits pode me representar um número decimal de 0 a 9. E esse outro grupo de 4 bits, observe, né, 1, 2, 3, 4 bits, vai me representar outro dígito de 0 a 9. Então, com um contador na linguagem Step 7, né, aqui a gente está tratando da linguagem Step 7, né, que é dos CLPs da Siemens. Então, um contador em Step 7, ele é capaz de contar desde 000 até 999. Então, ele conta até 999. Cada contador em Step 7 ele conta até 999. É uma contagem feita em BCD, tá? E esses 4 últimos bits são irrelevantes, tá bom? Eles não participam da contagem. Ok? Então, você pode também ter a contagem em valores binários, né? Em valores binários. Você pode também ter a contagem em valores binários. Aí são utilizados 9 bits. No caso aqui, 10 bits, né? Desculpa, aqui, do 0 ao 9, né? Do 0 ao 9. Contagem binária utiliza aí 10 bits. Tá bom? A gente vai poder utilizar tanto a contagem binária quanto a contagem BCD, né? Mas a gente vai dar prioridade à contagem em BCD, tá bom? Em BCD nós temos instruções de converter tanto de BCD para inteiro quanto de inteiro para BCD, né, na programação, então facilita o trabalho. Ok, então, maiores detalhes agora do contador AP. Alguma dúvida aqui, pessoal, dessa parte da memória? A gente vai também mostrar no IPLC7 como é que os contadores funcionam, tá? A gente vai só ver essa parte teórica primeiro, né? E aí a gente vai fazer algumas simulações, né, no IPLC7, tá bom? Pessoal, deixa eu fazer o seguinte aqui, pessoal. Eu vou dar só uma pausazinha aqui.
Pronto, pessoal. Alguma dúvida nessa parte aqui, pessoal? Então, o que a gente viu aqui? A gente viu como é que acontece a interação entre o sensor e o contador, né? A interação entre o sensor e o contador acontece através de um contato aberto que eu coloco na entrada do contador. E a gente viu como é que se dá aí o armazenamento interno da informação, né? Você pode ter aí contadores que armazenam em BCD e contadores que armazenam em binário, né? No nosso caso, a gente vai trabalhar principalmente em BCD, tá? Devido aí à facilidade das instruções de conversão. Bom, mas e o contador AP, né? Então, aqui é a instrução do contador AP, ó, em Step 7, né? Então, ele tem esse formato aqui, ó. Esse retângulo, né? E aí, observe que tem vários parâmetros, né? Isso aqui a gente está usando, ó, o SCU, que é esse aqui, ó. É o mais completo, né? Esses três são os mais completos, ó. Contadores mais completos. Aqui são para... Essas três instruções aqui de baixo são para operações em outras partes do programa, quando você já usou o contador completo, né? Então, para você não ter que repetir um contador completo, você pode bagunçar o seu programa, né? Então, ó, a primeira coisa que a gente faz quando insere um contador é dar um número para ele. Pode ser C0, C1, C2, C3. Eu só posso usar quantos contadores? Aí depende do CLP que você adquiriu, né? Cada CLP ele tem uma limitação de memória, né? Então, no manual do CLP que você adquiriu, ou que a indústria utiliza, aí vai lá dizer quantas instruções de contador você pode usar. Então, é limitado isso aí, né? Tem um limite de memória do CLP. Tanto as de contador quanto as de timer. Por exemplo, tem determinados tipos de CLP da Siemens que permitem até 256 contadores, que é um número bem razoável, né, para você ter de contadores. Trabalhar com mais do que isso, né, é uma coisa até só se for uma aplicação realmente bem grande, né? Ok, vamos ver os pinos aqui, o que a gente tem que colocar nas entradas do CLP, né? Então, as entradas ficam aqui do lado esquerdo e as saídas ficam aqui do lado direito. Ó, nas entradas, eu tenho aqui uma entrada CU, né? Counter Up. Então, é essa entrada que eu vou colocar a instrução que vai fazer eu contar para cima, né? Ó, toda vida que tiver um pulso na instrução, aqui no Counter Up, o contador vai incrementar de 1. Né? Então, a gente viu que tem aqui o endereço de memória, né, que eu vou endereçar pelo número do contador. Tenho a entrada CU, que é a que a gente vai utilizar para incrementar a contagem. Aí eu tenho essa entrada aqui, que ela é conjugada, ó. Então, tem uma entrada de 7. E tem uma entrada de PV. O que é o PV, né? O PV é de preset value, preset value, né? Para presetar, é um valor que você vai presetar no contador. Então, essas duas instruções aqui operam conjuntamente, ó, o S e o preset value. Então, você pode presetar um contador para qualquer número dentro da contagem dele, de 0 a 999. Como é que você faz isso? Você coloca uma instrução aqui de entrada, né, ó, e ao mesmo tempo você coloca o valor de preset. Então, por exemplo, C hashtag 25. Então, digamos que eu coloquei esse número aqui no preset value, ó, nessa entrada PV. Então, quando eu der um pulso aqui no set, esse número 25 vai para dentro do contador. Digamos que ele estivesse contando em 10. Quando eu dei um set aqui, ó, aí esse número de preset vai para dentro. Então, ele vai passar de 10 para 25. Ou seja, eu posso presetar o contador para o número que eu quiser, vai depender da aplicação.
E a quarta entrada é o reset. Então, se eu der aqui um pulso no reset, o meu contador vai sair da contagem que ele tiver, vai para 0. E aí a gente zerou o contador. Essas são as entradas, pessoal. Alguma dúvida nas entradas do contador? Então, o endereço, ó, é um número de identificação do contador. A entrada C1, ela é booleana. Onde tem dizendo que a entrada é booleana, é porque eu vou colocar uma instrução desse tipo, ó, que pode ser 0 ou 1, né? É booleana, né? Observe que o PV, a entrada dele é um word. O que é um word? É uma variável, né, que tem 16 bits. Então, é um valor de 16 bits que eu vou botar. Né? E esse valor eu vou entrar numérico mesmo. Então, C hashtag, aí eu boto o número do valor que eu quero presetar. Aí nós temos o lado das saídas. Ó. A gente tem a saída aqui. Então, a saída aqui é uma saída de status. Aqui a descrição dela vem aqui. Status do contador. O que a saída aqui faz? Quando o meu contador está resetado, ele está em 0, a contagem dele está em 0, a minha saída aqui é 0. Quando o contador tiver qualquer número diferente de 0, aí a saída aqui vai ser 1. Então, a saída aqui indica quando o contador está contando, qualquer que seja o número. Né? Se o contador estiver contando em qualquer número, aí a saída é 1. Mas se o contador estiver zerado, aí a saída é 0. Então, essa é a saída aqui. Nós não utilizamos a saída Q para contagem, ela é uma saída só de status. Professor, e como é que eu acompanho a contagem? Aí você tem essas duas saídas. Ó. CV, que é o valor, é o current value, né, o valor atual. CV é o valor atual. Então, você tem o valor atual aqui. Né, esse primeiro pino de saída aqui, essa primeira parte de saída, CV, ela apresenta o valor atual do contador no formato hexadecimal. A gente também consegue aproveitar esse valor como inteiro, tá? Em comparações inteiras, dá para usar esse número aqui. E aqui, ó, é o valor da contagem atual em BCD. Então, vai aparecer aqui, ó. Observe que tanto faz essa saída CV como a saída CV-BCD, elas são saídas do tipo Word. Então, eu vou ter que colocar uma variável de 16 bits aqui, ó. Então, por exemplo, digamos que eu queira botar o valor da contagem para uma memória. Aí eu vou usar o memory word 3. Então, é uma word da memória no endereço 3. Posso colocar, por exemplo, ó, QW5. Então, uma word, como aqui é Q, né, de saída no endereço 5. Então, eu tenho que usar aqui, ó, nessa parte da instrução de saída, eu tenho que usar o word, tá? Tenho que usar o W na indicação da saída, porque o valor que ele vai me fornecer nessa saída é do tipo Word. Então, eu vou ter que usar uma memória MW alguma coisa, ou uma saída QW alguma coisa para essas saídas aí do contador. Ok. Então, aqui, ó. Muitas vezes, né, quando a entrada ela pode variar, né, então, por exemplo, digamos que o sensor ele pode dar um falso positivo, né, digamos que o seu sensor da linha de produção, lá ele quando passa um objeto, ele pode contar mais de uma vez, né? Existem sensores que acontece isso aí, né? Então ele meio que tem um flicker, né? Tem uma flutuação ali na detecção do objeto, dependendo do sensor. Aí você pode usar, para evitar que ele conte mais de uma vez para a mesma peça, você pode usar um contato de borda, né, que a gente já viu, os contatos de borda positiva e negativa. Ou se o CLP não tiver o contato de borda, você pode programar
esse contato one-shot aqui, ó. Que você usa duas networks do programa para programar uma instrução de borda. Então, isso varia. Por exemplo, nos CLPs da Siemens, você tem as instruções de borda, né? De Positive Edge, Negative Edge, né? Você tem as duas instruções. Mas tem CLPs que não tem as instruções de borda, aí você tem que fazer essa programação aqui para poder usar a borda. Então, como é que é esse tipo de programação? Só para a gente entender. Na hora que o sensor pegou aqui o determinado objeto, né? Fechou aqui, ó. Aí, esse sensor está ligado na entrada A minha instrução eu botei no mesmo endereço A, aí a minha instrução vai fechar, né? Fechou aqui, ó. Aí aqui já é um normalmente fechado, ele vai energizar essa bobina que ele está chamando aqui de bobina de um tiro, né? De um tiro. Ao mesmo tempo, ó, quando o sensor pegou aqui, ó, fechou aqui e fechou aqui também, né? Então aqui vai ter continuidade e esse relé de memória interna, ó, vai energizar. E aí você coloca esse contato fechado aqui com o mesmo endereço dessa bobina. Digamos que aqui é M0.0. Então aqui também tem que ser M0.0. Aí, ó, o CLP, né, no ciclo de scan, ele lê da direita, da esquerda para a direita, de cima para baixo, né? É assim que ele vai lendo o programa. Então, o CLP foi lendo aqui, viu que tem um pulso de entrada, então aqui está fechado, aqui também já está fechado naturalmente, energizou essa bobina de um tiro, ou seja, deu um pulso de saída aqui. Aí ele foi para a próxima linha, né? Aí o sensor ainda está segurado, ainda está vibrando, ou pressionou novamente, né? Tem aquela flutuação. Aí ele vai continuar fechado aqui, né? Mas quando fecha aqui, essa bobina aqui abre em cima. Então, quando ele voltar do ciclo de scan para o novo ciclo de scan, essa bobina abriu esse contato. E aí, enquanto o botão estiver pressionado aqui, ó, ou sendo detectado, ele não vai dar outro disparo aqui, porque esse contato vai estar aberto. Então, se você quiser programar uma instrução de borda, tá? Mas isso só se o seu CLP não tiver, né? Aí você tem que fazer um programinha como esse para garantir que com uma detecção só tenha um disparo. Mas no nosso caso, se for necessário esse tipo de instrução, a gente tem as instruções de borda, né, no IMPLC 7, também no TIA Portal da Siemens, né? Ok. Então, os CLPs que utilizam o Step 7, ó, ele já tem instruções de disparo pela borda que fazem aquela mesma função lá. Então, aqui, por exemplo, ó, é uma instrução de disparo de borda negativa, né, ó, que é quando você quer pegar a transição do nível alto para o nível baixo, e a borda positiva, que é quando você quer pegar a transição do nível baixo para o nível alto. Aí ele só vai dar um tiro, né, no primeiro ciclo de scan. Bom, falando do contador Down, né? O contador Down ele é semelhante, ó. Observe aqui que ele também pega as transições de falso para verdadeiro, né? Ou seja, borda de subida aqui, ó. Um exemplo de aplicação do contador Down é quando você tem refúgio na linha de produção, né? Então você vai contando ali, por exemplo, as garrafas de leite. E aí uma garrafa trincou, né? Uma garrafa está com a sujeira dentro. Essas garrafas têm que ser desviadas da linha. E aí você vai ter que decrementar esse valor da contagem das garrafas, né? Porque são garrafas que não vão poder ir para o empacotamento, né? Para a expedição. Então você pode usar o contador Down, né? Em um exemplo. A instrução é do mesmo jeito, ó. Não muda nada, tá? Então você tem aqui o mesmo retângulo, né? Com os mesmos valores, ó. O CD é onde você vai botar a instrução para quando tiver um pulso do sensor ele diminua a contagem. Aqui a instrução para que quando ela for ativa
você vai botar um determinado valor dentro do contador, vai pré-setar o contador. Aqui a instrução para zerar o contador. A saída aqui, né, que também é o status do contador, da mesma maneira como a gente comentou lá no UP. E aqui a saída, você pode usar essa CV como uma saída inteira, embora ela seja hexadecimal, tá? Dá para utilizar a aplicação dela, mesmo sendo hexadecimal, dá para utilizar instruções inteiras. E essa saída BCD, que geralmente é utilizada para displays de saída, né, na saída do CLP. Então, os displays de saída, geralmente esses displays físicos, né, eles têm a entrada em BCD. Então, você precisa que o seu CLP jogue na saída uma informação em BCD, para virar a entrada, né, desse dispositivo de display que você vai usar. Mas é da mesma maneira que o counter up, né? E o counter up down, ó, ele junta as informações, né? Então, olha, aqui está a diferença principal do counter up, do counter down para o counter up down. Qual é a diferença principal? É que você tem, ó, uma entrada para contar para cima, para mais, incrementar. Você tem uma entrada que é para contar para baixo, para menos, decrementar. Só que essas entradas, né, elas atuam no mesmo endereço. Ó. Então, digamos que esse meu contador é o C3. Então, toda vida que eu tiver um pulso aqui, ó, no counter up, digamos que ele estava com 0, aí ele vai para 1. Aí eu dei outro pulso no counter up, ele foi para 2. Aí eu dei um pulso no counter down, aí ele voltou para 1, né? Então, eu tenho sempre, ó, no endereço desse contador, eu tenho a contagem, né, o valor de contagem, já com a operação matemática feita, né, de soma e subtração. Então, por exemplo, se eu tenho um contador que faço counter up e outro contador que eu faço counter down, se eu quiser a subtração, eu vou ter que fazer a subtração matematicamente dentro do meu programa, né? Eu vou ter que fazer o que eu tenho de counter up menos o que eu tenho de counter down. Então, eu teria que adicionar instruções matemáticas para fazer subtrações, né? E aqui no contador up-down, ele já faz as subtrações nele mesmo, né? Então, ele já te mostra o status da subtração, né, do que teve do counter up, menos o que entrou no counter down. Tá certo? Então, ou seja, ele acumula as funções de up e down no mesmo endereço do contador. E as informações aqui são as mesmas, tá? São as mesmas informações. Então, por exemplo, aí do counter up down, um exemplo. Né, se eu quero manter um monitoramento dos itens de um processo. Então, eu tenho aqui ó, a matéria-prima entrando, né, nessa esteira. Ó. Aí eu tenho um sensor fotoelétrico aqui que vai me detectar essas peças. Né? E aí, digamos que esse sensor de entrada vai me mandar essa informação para um contador. Digamos que esse contador seja up-down, tá? Up-down. Aí eu tenho aqui o processamento, né, ó, dessa matéria-prima, que vai virar aqui produto acabado, né? Então, o material foi processado nessa máquina, e aí virou produto acabado. Aí aqui na saída da esteira, eu tenho um outro sensor fotoelétrico aqui, que eu vou utilizar para contar também, ó. Então, vou mandar essa informação para o mesmo contador C1. Então, observe que a informação do contador C1, né, digamos que eu tenho aqui ó, uma peça, duas peças, três peças. Digamos que eu tenho uma peça aqui dentro sendo manufaturada, né? É a quarta peça. Aí eu tenho aqui uma quinta, uma sexta, uma sétima. E aqui o meu sensor pegou a oitava. Então, na medida que o meu processo vai caminhando, né? A diferença que vai esse contador up-down, ele vai me apresentar a diferença, né? A diferença do que eu tive de entrada para o que eu tive de saída. Essa diferença tem que ser de, digamos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, por volta de 6 peças, né? Então,
o meu resultado do contador C1, ele tem que oscilar em 6 peças. Né? Porque eu tenho aí um total de 8 peças, ó, e dentro do processo eu tenho 6. Então, se eu entrar mais um, aí 6 vai para 7. Se eu sair mais um, o 7 volta para 6. Então, meu C1, contador C1, que vai estar monitorando para cima e para baixo, vai estar por volta de 6, né? O que acontece se depois de um determinado tempo, eu tenho aí um número, por exemplo, como 15, né? Bem maior do que o 6. Significa que entraram mais peças do que saíram, né? Se o meu contador foi somando para cima até ficar 15, é porque eu tive aí, digamos, 9 peças, né? Que entraram e não saíram. Aí isso é uma indicação de problema, né? Ou essas peças engancharam aqui dentro da máquina, estão presas, ou foram extraviadas e o operador tirou como refúgio, ou então pode até ter desvio aí da produção, né? Aí precisa da auditoria, né, nesse caso, para ver aí se o pessoal não está roubando as peças, desviando, escondendo isso aí, mercado paralelo, né? Dentro da indústria, tá? Essa fábrica não é em Brasília, não, é, mestre? É, rapaz, tem, acho que em todo canto tem, viu, Verdade. Telson? Infelizmente, viu? Em toda fábrica tem essas coisas. Meu pai trabalhava na indústria de bebidas, né? E ele trabalhava com estoque, né? Então ele era uma vítima constante desse processo, sabe? Tinha que ficar atento, tem que ficar contando, apontando a matéria-prima que entrou, né? As garrafas engradadas, os pallets que saíram, e ficar o tempo todo batendo, porque senão engradado de bebida para sumir, pensa no negócio ligeiro, viu? Aí tem os setores de auditoria, né? Mas aí o sistema automatizado facilita esse processo, né? Porque se você tem esse acompanhamento e você pode registrar essas informações, né? Então você tem um acompanhamento aí de onde é que aconteceu, por exemplo, essas perdas, esses problemas. E aí o exemplo da programação desse programa, né? Então nós temos aqui o sensor de entrada, é uma instrução, né, que vai para um contador app. Aí eu tenho o sensor de saída aqui, ó, o out, né, aqui o in. Aqui o out, ó, eu tenho também um contato aberto, um contador down, né? Observe que esse contador up e esse contador down, eles estão com o mesmo endereço, tá vendo? Ó? C.1. Professor, por que que esse endereço aí é diferente do que a gente está vendo? É porque essa figura é de um livro que não usa o Step 7 da Siemens, né? Ele usa o CLP da Rockwell. Então, é um pouquinho diferente as instruções, mas a gente percebe que os dois contadores aqui, ó, eles têm o mesmo endereço, que é justamente a função do contador up-down, né? O contador up-down, ele faz esse papel desses dois contadores aí. Então, quando o sensor pegar uma entrada, ele vai incrementar. Quando o sensor pegar uma saída, ele vai decrementar. E aí você vai ter um botão aqui, ó, se você quiser resetar o contador. É um programa bem simples, né? Ok? Então, vamos fazer o seguinte, vamos testar o uso dos contadores aqui, né, nesse momento. Então, eu vou compartilhar aqui o IMPLC7, tá? Bom, pessoal, então nós temos aqui, ó, eu cliquei aqui em criar uma nova solução, né, no IMPLC7. Observe que ele já está ativado na versão LE, né, que é uma versão que você tem muitos recursos, né, para utilizar, tá? A maioria dos recursos está habilitado nessa versão. E você pode também ativar o software completo, né? Aí teria que pagar
para fins educacionais, não compensa você comprar esses softwares. Tanto, o Tia Portal é um absurdo, né? O Tia Portal, da última vez que eu verifiquei o preço de uma licença do Tia Portal, era entre 7 e 8 mil reais. Então, para quem vai estudar, não compensa. Uma licença, 8 mil reais, não compensa, entendeu? E você vai, para fins educacionais, você não vai fazer programas grandes, né? Agora, se você é uma indústria que utiliza, né, porque as indústrias elas se fixam a um fornecedor, né? Então, se a indústria se afixou aos produtos da Siemens, então essa indústria tem que ter licenças lá para poder o pessoal poder melhorar o programa, debugar o programa, né? No caso, para fins educacionais, esse software aqui é totalmente suficiente. Então, vamos criar aqui um teste contador. É um programa. Então, vou clicar 2 vezes no OB1. Aí, ele está aqui na minha tela do OB1, que é a função principal, né? Ela é uma função cíclica. Aí eu estou na Network 1. Aí eu vou aqui no catálogo. Deixa eu minimizar tudo aqui. Então, aqui é o catálogo, né? Aí eu vou aqui no contador. Tá aqui, ó, Counter. Eu clico aqui. Ele vai me dar os 3 tipos de contadores, ó. Primeiro é o contador com todas as entradas e saídas, né? Então, é o mais completo. Esse é o up-down. Né? Todas as entradas. Tem entrada up, entrada down, todas as entradas e saídas. Você tem esse aqui, ó, o segundo, que é só para contagem up, só o count up. E você tem esse aqui, ó, é o ZRUEC, né? ZRUEC, é o countdown, né? É só para contagem para baixo. Então, vou botar aqui, ó, o count up, tá bom? Então, cliquei 2 vezes nele, ele veio para cá. Eu poderia também ter arrastado também, né? Dá no mesmo, tá? Então, eu vou colocar aqui esse contador no C0, ó. É o endereço dele. A primeira coisa que eu fiz foi aqui em cima colocar o C0. E aí, na parte de contagem up, eu vou colocar a entrada I0.0. Observe que basta selecionar a entrada e digitar, que ele já vai digitar o endereço, né? E quando você der um Enter, ele já vai colocar o contato aberto automático. Ó. Então, foi o que eu fiz aqui, ó. Tá assim com a interrogação, eu selecionei, e aí só digitei por cima, ó, I0.0. Quando eu der o Enter, ele já vai colocar o contato. 0.0, botou. Esse é o endereço do sensor que vai contar para mais. Aí eu tenho aqui, ó, a entrada de 7, então eu vou presetar a partir dessa entrada. Vou colocar aí 0.1 e dar um Enter. Vai ser onde eu vou presetar o meu contador. Aí eu vou colocar aqui, ó, o valor de preset, né? Eu seleciono, ó, C, hashtag, vou botar 998. Quando eu apertar o botão para presetar, esse valor 998 vai para dentro do contador. E o reset eu vou colocar o I0.2. Reset vai me colocar 0 no contador. A saída aqui eu não vou usar, tá? Aqui, ó, BI, né, que é binário, né, ó, também posso usar para inteiro. Então, eu vou colocar numa memória. Lembra que isso aqui é um Word? Então, eu vou colocar aqui, ó, MW0. Então, eu vou colocar memória 0. E essa saída aqui, que é BCD, ó, eu vou colocar o MW2. Por que eu não vou colocar o MW1? Porque quando eu coloco o MW0, eu estou pegando o byte 0 e o byte 1, né? Uma Word são 2 bytes. Então, quando eu coloco o MW0, eu já estou pegando o byte 0 e o byte 1. Então, o meu próximo MW tem que ser no 2, porque o 1 já está sendo usado pelo MW0. E aí eu vou usar o MW2, certo? Se eu não me tocar disso aí, o programa vai funcionar errado, porque uma informação vai sobrescrever em cima da outra e vai bagunçar tudo. Então, essa é a primeira utilização mais simples do contador. Então, eu vou sincronizar aqui, ó.
botar o contador para rodar, monitorar e colocar a máscara. Observe que o meu contador aqui, ó, ele está pegando a entrada 0, né? Então desculpa aqui, peraí. Eu vou botar aqui, ó, 0, né, no endereço do módulo de entrada, 0 no endereço do módulo de saída. Então, ó, vou dar um pulso no I0.0, ó. Meu contador contou 1, tá vendo, ó? Observe, aqui está em hexadecimal, né? E aqui está em BCD. Vou dar um outro pulso. Aí o contador já está em 2, ó. Vou dar um outro pulso no I0.0. O contador está em 3, então ele só conta para cima, né? Outro pulso, ó. Ele contou 4, ó. Outro pulso, 5. Aí se eu quero agora colocar o 998, né? Então tem que dar um pulso em 0.1, ó. Então, eu der um pulso em 0.1, a minha contagem, que era 5, vai ser 998, ó. Opa. O contador foi para 998. Como a gente viu, esses contadores só contam até 999. Então, eu vou dar mais um pulso aqui, ó, de 0.0, ele foi para 999. Se eu quiser dar mais pulsos, ó, ele não vai passar de 999. Cada contador só conta até 999. Professor, e se eu quiser começar de novo? Aí, para isso, tem o reset, né? Ó. Eu coloquei aqui na entrada em 0.2, tá vendo? Então, se eu der um pulso aqui em 0.2, aí vai jogar 0 para dentro do meu contador. Aí eu posso começar de novo a contagem. Pá, 1, 2, 3, né? Professor, mas aí eu estou vendo essa contagem porque eu estou aqui checando, né? Checando a contagem aqui dentro do programa. Mas se tivesse um operador que eu quisesse que ele acompanhasse, aí eu vou parar de monitorar aqui, ó. Aí você teria que ter um módulo de saída para exibir esse valor, né? E aí qual o modo de saída que você pode usar? Você pode usar o módulo de saída BCD. Né? Você pode usar o BCD. Então vamos ver se eu consigo fazer isso aqui rápido. Simples, né? Então vou inserir aqui, ó, um módulo de saída. Ó, quando eu clico com o botão direito em cima aqui de qualquer desses aqui, ó, o botão direito do mouse, ele me deixa inserir outros módulos no CLP. Então eu vou inserir, ó, esse aqui, ó, o módulo de saída BCD de 16 bits, né? Aqui, ó. Aí eu vou clicar, segurar e arrastar, só para colocar ele mais para cá. Então aqui é um módulo de saída. Eu vou botar o endereço dele para 10, tá? Só para ficar diferente. O endereço dele, porque aqui eu já estou usando o QW0, né, ó, para saídas binárias, né? Então eu tenho que botar outro endereço para saída BCD, ó. E aí como é que eu posso mostrar a contagem do contador nesse módulo de saída, né? Aí a saída do meu contador, em vez de ir para uma memória, ó, eu vou colocar aqui para essa saída aí para QW10, ó. Então, agora, ó, a saída do meu contador em BCD, eu estou jogando no módulo de saída BCD que eu tenho aqui, ó, um módulo de saída. Então, vamos agora sincronizar. Eu vou dar um stop aqui, tá? Vou rodar de novo. Monitorar. E a máscara já está aqui, né? Então, vamos lá, ó. Passou lá no sensor. Ó, já contou 1. Ó. Passou no sensor. 2. Passou no sensor. 3. Passou no sensor. 4. Aí, digamos que passou. Aí chegou, ó, aqui no preset, ó, 998, né? Aí passou no sensor, 999. Passou no sensor de novo, ele não conta mais, que é o máximo, né? Os contadores são de 16 bits, onde você só usa 3, né? 3 dígitos, né? Então, se eu quiser começar de novo, aí eu vou aqui no reset, né? Que é o 0.2, ó. Aí ele zera o meu contador.
E assim, esse é o modo mais básico de utilização do contador, né? Então, você tem as entradas, aí você pode usar memória ou saída direto, né? Ó, memória ou saída direto. E essa saída aqui, ó, eu usei a saída BCD, ó, bom, de 16. Ok? Então, pessoal, vamos dar uma pausazinha, né? Vocês tiveram alguma dúvida dessa parte? A gente tem aí 3 minutos antes do intervalo, né? Quem tem alguma dúvida aí sobre Professor, essa só pode parte? mostrar como faz esse 000 aparecer aí no simulador? Esse Isso QW10? aqui, pronto. Ah, Basta você clicar em cima de qualquer nome desses aqui, ó, IW0, com o botão direito do mouse. Aí ele te dá vários módulos físicos para você inserir no seu simulador. Aí eu botei aqui um módulo de saída BCD de 16 bits, ó. Mas poderia ter inserido de 8, por exemplo. O de 8 bits, ó, ele não tem 4 dígitos, né? Ele tem 2 dígitos só. Tá vendo, ó? aí esse endereço o senhor endereçou lá no contador, né? Botou QW10 lá para endereçar ele, é isso? Poxa, só remover de novo. Aí, esse endereço aqui, que eu botei endereço 10, né? Que é o endereço do módulo de saída. Aqui no meu contador, na saída BCD, eu botei o endereço Q, né? Que é de saída, ó, QW10, ó, que é justamente o desse módulo que eu estou usando. Aí o meu contador vai jogar essa informação BCD diretamente para essa saída desse endereço, ó, QW10, tá vendo? Ok, entendi. Valeu, professor. Obrigado. Nada. Mais alguma dúvida aí, pessoal, dessa parte? Bom, ok. Então, vamos dar uma pausazinha, né, pessoal? A gente volta daqui a 15 minutos, tá? Deixa eu só salvar a chamada aqui. Vou baixar a lista de presença. Ok. Vou parar a gravação.